mais um vídeo compartilhando com vocês aí o nosso dia a dia como consultor de processos para escritório de contabilidade. Então, neste vídeo aqui nós vamos falar sobre uma manutenção de processo. É um item simples, mas que, dependendo de como está estruturado o processo, ele requer alguns pontos de atenção. Então, a gente vai compartilhar essa experiência com vocês, tá bom? Sou Fabiano Costa, sócio e fundador da IGP Consultoria e da IGP Academy, tá joia? Então, vamos lá, que tem muita coisa interessante para compartilhar com vocês aqui. Pessoal, neste vídeo aqui nós vamos compartilhar aqui com vocês uma manutenção no processo de fechamento fiscal, tá joia? Aqui nós estamos numa base real de um dos clientes da IGP, então eu vou demonstrar para vocês o nosso dia a dia, uma das funções de um consultor da IGP, tá? Que é a manutenção dos processos. Isso faz parte do nosso escopo, a partir do momento que a gente tem uma parceria firmada com o escritório de contabilidade. Então, a gente vai fazer todas as configurações iniciais, todas as definições de regras de processos, e uma das nossas funções também é a manutenção. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a manutenção do processo e também falar um pouquinho de alguns cuidados, tá? Então, não é simplesmente fazer uma manutenção, tá? É ter cuidados com alguns critérios e alguns pontos de atenção na hora de fazer essa manutenção aqui dentro do acessórias, tá? Porque a gente pode ter processos que já estão iniciados e dependendo do que você for mudar, ele vai impactar nesses processos que já foram iniciados. Então, precisa entender se é para mudar essa modificação que você vai fazer nos processos que estão iniciados ou que não estão iniciados, tá? Ou seja, para os processos futuros, tá? Por que eu falo isso? Porque, de repente, pode ter um grande impacto. Então, se de repente é uma manutenção de uma tarefa, vai incluir uma nova tarefa dentro do fluxo do processo, e essa tarefa ela pode vir através de uma submatriz ou através de uma simples tarefa no checklist do processo ali. Isso pode ter impactos, tá? Então, o que eu vou compartilhar com vocês hoje é um ajuste em uma descrita num desdobramento, tá joia? E ajustar algumas escritas dentro de um follow-up que vai ser direcionado e encaminhado para o cliente, tá bom? Então, é importante ali a gente deixar essa dica para vocês, né? Para que vocês entendam e vocês que estão ali realizando configurações dos processos, possa ali, de alguma forma, essa videoaula contribuir com vocês. Tem um outro item importante que é o seguinte, tem muitas pessoas que me questionam, né? Qual é o melhor modelo do processo? Tá? Existe o melhor processo, o pior processo? Como que eu faço? Tá? Por onde eu começo? Tá certo? E é o seguinte, não existe um melhor e nem um pior processo. Existe o processo que está adequado à sua operação. Tá? Então, a gente tem clientes aqui dentro da IGP que ele tem 20 CNPJs e 3 funcionários. Então, essa contabilidade, ela organizou o processo dela conforme a estrutura operacional que ela tem e também nas premissas da governança corporativa. E eu tenho clientes que têm processos já ramificados, segregados, separados por regime de tributação, por filial, matriz, tá? Então, ele criou um outro tipo de critério. Então, não é um copia e cola, né? Você pode sim partir de uma premissa de uma primeira versão de processos, né? E essa primeira versão de processo ela pode desmembrar e ter outras ramificações, tá bom? Então, eu digo isso para justamente vocês terem uma noção, né? Então,
esse cliente nosso aqui, ele tem o seu processo ramificado, então eles têm os seus processos segmentados por regimes de tributações, por segmentos, filial, matriz, né? Então, cada um desse processo ele dá um direcionamento, né? Ele tem algumas informações a mais, outras informações a menos, entendeu? Então, o processo ele fica mais direcionado, ok? Então, na hora que o profissional ele vai executar o processo, esse processo ele já está vinculado lá, por exemplo, empresas que são filiais. Então, as empresas que são filiais, ela tem algumas tarefas lá dentro desse processo que é diferente da matriz, tá certo? Então, nesse formato que foi definido pela contabilidade, isso vai criando um critério dentro da governança corporativa da empresa, tá bom? Então, isso é importante a gente sempre dar uma ressaltada e falar aqui, porque nas nossas consultorias, nas nossas mentorias, né, e monitoramentos junto com as contabilidades, a gente vê essa preocupação se o processo dela está melhor ou pior, ou se tem um processo mais adequado ou não, né? Um outro item importante, as contabilidades elas estão participando, né? Os diretores, sócios, gestores estão participando aí de mentorias de gestão do escritório, então estão falando muito sobre a gestão por processos, tá? Então é uma situação que sempre teve em evidência, mas agora está com muita força, né? Então, com acessórias processos, a gente consegue ter uma administração ali bem profunda e de uma forma flexível, do jeito que você entende, tá bom? Tá? Então, é só mais para a gente deixar aqui esse apontamento para justamente deixar isso muito bem alinhado aqui com vocês, tá joia? Então, nós estamos aqui dentro de uma matriz de processos, tá? Eu vou falar desse desdobramento que está aqui. Então, o cliente pediu para fazer uma alteração na nomenclatura, tá? É uma alteração simples, mas observa o seguinte: o que a gente observa? Então, eu vou alterar essa matriz. Se eu descer a barra de rolagem aqui, na hora que eu entro dentro dessa matriz do processo aqui, que eu vou ajustar a nomenclatura, tá? Então, deixa ele carregar aqui. Se você observar, eu tenho essas matrizes de processos vinculados. Então, eu sei, né, quais são os processos que terão impacto com essa alteração, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer a modificação que o cliente pediu para que eu fizesse, né? Eu, consultor da IGP, né? Essa informação. Parece ser uma coisa besta, né? Vou falar assim, tá? Me desculpe a expressão, mas não é, porque algumas nomenclaturas, na hora que você ajusta na estrutura do processo, essas nomenclaturas que você está ali no seu dia a dia da execução, que você vai ler, né? Seguindo cada passo do processo, você vai ter condições de ter esse entendimento, né? Então, dependendo do jeito que está escrito, ela pode, né, dar uma diferença ali expressiva, tá? De entendimento, tá joia? Então, ó, aqui eu fiz a primeira alteração e a segunda alteração é justamente em algumas descritivas que a gente construiu dentro de um follow-up. Então, aqui a empresa não disponibilizou o arquivo, né? Então, tem uma regra específica lá, então ele não disponibilizou. E então, esse não aqui, ele vai abrir uma matriz de follow-up. Tá? Então, ele me abriu aqui uma matriz de follow-up e eu vou ajustar a nomenclatura, aqui
algumas escritas. É muita coisa, muitos detalhes para justamente ajustar, né, e fazer manutenção dos processos, tá joia? E aí a gente vai fazendo toda essa manutenção e deixando ela certa. Então é pesado, a gente tem um nível de detalhe bem complexo, então você vê, foi simples, é um ajuste simples, mas a estrutura do processo ele é prezado, tá? Então é importante de uma validação para justamente a gente ter certeza, né, que todos os ajustes eles foram realizados com sucesso, tá joia? Ajustes concluídos, tá, pessoal? Agora aqui, ó, só para vocês terem noção, né, vou mostrar aqui para vocês só a estrutura, né, ó, olha como que é uma estrutura muito bem organizada, tá vendo? Então aqui a gente tem todo um detalhamento, observa que esse é de uma filial. Agora, se eu pego de uma que não é a filial, tá joia? Né? Se eu venho aqui e me certifico, ó, aqui eu já tenho já mais o detalhamento dele já é maior, tá vendo? Né? Então ele já tem já mais uma ramificação bem maior, bem mais ampla aí do que um processo natural, tá? Gente, é isso aí, tá? Se inscreve aí na nossa rede social, no nosso YouTube, dá essa visibilidade para nós aí, para que a gente possa continuar com o nosso trabalho de poder compartilhar conhecimento, tá? Tanto no YouTube como no nosso Instagram, Facebook, a gente vai estar sempre levando novidades lá para vocês, profissionais da contabilidade que estão ali tentando, né, montar uma gestão por processo, administrar sua operação através da gestão por processos e que estão utilizando acessórias, tá joia? Então a gente pode contribuir de alguma forma aí, ajudando vocês em algo que for necessário aí para que vocês tenham um excelente processo estruturado, tá bom? Um abraço e até a próxima.